Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esse que é um programa onde nós trazemos aqui diversos convidados para falar sobre suas experiências de vida, para ensinar, trazer alguns ensinamentos. E o tema dessa edição, aproveitando aqui a presença do Malcolm Aribalo, é Sabedoria Andina. E o Malcolm ele é autor, entre outros livros, o que tem publicado em português, vocês podem estar encontrando aqui no Brasil, que é o Despertar do Puma, Caminho de Iniciação Inca, que é o livro, um dos livros dele, tem 5 livros publicados, um dos livros que ele tem publicado em edição em português, né, aqui no Brasil. Tudo bem, Malcolm? Tudo bem, muito grato de estar mais uma vez aqui no Brasil e compartilhar com este espaço parte desse mundo fascinante dos Andes, já que estamos muito próximos, não? Nós, o Peru, tecnicamente, onde nós moramos, é tão próximo e é uma terra com muita riqueza de história, de cultura, de magia, e nessa oportunidade estamos aqui no Brasil compartilhando parte desses ensinamentos. E como você falou de magia, essa questão da coisa mágica, do espiritual, dessas questões que realmente tocam o nosso coração, vamos falar sobre esse princípio inicial de que o que é um xamã. E, olha, o xamã é considerado o sábio da comunidade, é a pessoa que tem uma experiência em relação com a natureza, com o cosmos, é a pessoa que conhece os segredos da terra, é o homem ou a mulher que facilitaria a organização de sua comunidade. Então, o xamã não é só aquela pessoa que hoje, contemporaneamente, tem se entendido como aquele que mexe o chocalho, ou aquele que simplesmente pegou o tambor, ou aquele que por acaso tem um jeitinho indígena e com uma vestimenta X e que virou xamã. O xamã é muito mais que isso aí, não? Isso aí é parte da criação contemporânea. O xamã seria o sábio. E por isso que para nós é uma surpresa quando chega lá em Cusco pessoas e falam: nossa, queremos ir ao vilarejo dos xamãs. Eu fico procurando, cadê, onde está esse vilarejo? E não existe tecnicamente, mas se popularizou porque o mercado produz algumas coisas, não? Então, os sábios criadores de Machu Picchu, por exemplo, seriam xamãs, seriam líderes, seriam mestres. Então, nós temos muito claro essa definição. E nosso caminho é o caminho xamânico também, que é um caminho dinâmico, prático, é um caminho de beleza, um caminho de amor, de prazer, é um caminho de cultura, de sabedoria, onde todas as ciências formam parte. E entre essas ciências, uma delas, que justamente um dos meus livros, esse livro Despertar do Puma, trata como tema, é a astronomia. E quando um povo realmente consegue entender a astronomia, é uma mostra do alto nível no qual se encontra esse povo. Olha, você falou de astronomia, uma das questões que a gente sempre vem em mente quando a gente fala também sobre o tema da cultura andina é o Cruzeiro do Sul. Qual é a importância do Cruzeiro do Sul e o que ele significa, o que ele transmite como mensagem, como conexão, como princípios ou como sinalizações lá do céu e que refletem por aqui? Depois de conquistar os segredos da Terra, nas sociedades andinas, eles pularam para o céu. E lá no céu descobriram as estrelas, obviamente o Sol, a Lua, as constelações, e teve uma delas que foi muito respeitada pela forma e também pelas proporções que se geraria através do Cruzeiro do Sul, né? As 4 estrelas que são conhecidas, e temos outras 2 estrelas que sugerem nos Andes ser os olhos da Llama. Então, todo esse conjunto de estrelas tem um processo evolutivo nos Andes. E os sábios tomaram o Cruzeiro do Sul, especialmente, para que, através das proporções, pudessem criar cruzes quadradas. E as cruzes quadradas nos Andes são chamadas de chacanas, que vem da palavra chaca, que quer dizer ponte, para passar de um ponto para outro, conectar ou acender. E dessa maneira eles conseguiriam criar, na ideologia deles, um entendimento com a Terra, de tal maneira de que as cruzes quadradas, que em início representariam polaridade, porque tem cruzes quadradas desse jeito, de só 2 lados ou 2 asas, e tem as cruzes quadradas que vão subindo de degraus, para fazer 3 níveis, para fazer 4 níveis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, e assim em frente. Porque no caminho esotérico, no caminho xamânico, não tem limite.
Então os sábios criaram cruzes quadradas de várias proporções, né? E cada uma delas tinha que ver com os pontos cardinais, tinha que ver com a relação dos elementos, tinha que ver com a dinâmica com os animais de poder. Então o discurso para esse ponto é prolongado, não é um discurso muito amplo, e eu descrevo todos esses detalhes no meu livro Centros de Poder nos Andes. Centros de Poder nos Andes. Você fala sobre as cidades e sobre os centros de energia que tem em cada uma delas. E também sobre o Cruzeiro do Sul, também sobre as chacanas, sobre os diferentes níveis de chacanas, os animais de poder, os relacionamentos, porque a experiência xamânica tem que ser global. Legal, você falou sobre os animais de poder. Qual é a visão em relação aos animais de poder dentro da cultura andina? E ali tem 3 animais que foram muito cultuados de uma forma popular. Que foi a cobra, que foi o puma e foi o condor. Muito popular, quer dizer que esses animais poderiam te indicar uma forma muito prática de te relacionar com a terra, com o céu, como pegar o melhor ensinamento desses animais. Onde a serpente representaria o fato de renascer, de deixar para trás as carregas, as coisas que a gente não precisa levar mais em vida, se renovar. E a serpente vai ascendendo pouco a pouco. Quando a serpente ascende, já chega ao nível do puma. O puma seria aquele animal que nos permite transcender, ultrapassar os limites, nos fortalecer, reconhecer nossa realidade. E eu, pois, diria o condor, que o condor é um animal, uma das aves do mundo, uma das maiores que plana, e o condor representa a conexão com o céu. O condor nos transmite o ensinamento do poder e da liberdade. Mas existem outros animais que na parte esotérica, que esses ali não foram popularizados. E esses animais são a lhama e o beija-flor. Onde a lhama forma parte de uma grande riqueza no mundo andino, histórica, prática, e o beija-flor forma parte de todo o ensinamento energético vital. Vamos falar sobre a primeira. A lhama, o que significa a lhama então na cultura andina? Olha, a lhama é aquele animal que foi conquistado no início, foi adaptado ao meio ambiente, e eles utilizaram a riqueza que transmite a lhama através da lã, através de ser um animal de ajuda no convívio do dia a dia, e esses fatores representaram muito a prosperidade na vida da gente. Aquele que nos abriga, aquele que nos acolhe, porque a lhama nos vai dar a lã, a lhama até na fase final da vida poderia dar até a carne do animal e utilizar até os ossos para ferramentas. Obviamente que cada ano tinha que tirar a lã, porque é parte normal da sobrevivência do animal mesmo, né? Então a lhama está relacionada com prosperidade. O beija-flor está relacionado com transcendência, está relacionado com a abertura do coração, está relacionado com a liberação do cérebro, e através dessa abertura do coração, da liberação do cérebro, é que o indivíduo conseguiria conquistar todo o direito de sua realidade. Então, são animais que não têm sido cultuados porque ingressaram na parte esotérica, na parte iniciática. E, obviamente, hoje nós estamos liberando o conhecimento desses animais. Que bacana. Aqui no Brasil, na cultura tupi-guarani, um dos animais mais presentes e mais, vamos dizer, populares, ou que tem a ver com o sentido da criação, é o próprio beija-flor que você acabou de citar, que é o mensageiro da criação, o mensageiro de Namandu, né? Aquele que se expande e traz a criação no mundo para essa cultura, que é a cultura dessas terras aqui do Tupi-Guarani, né? Você falou sobre prosperidade. O programa Consciência Próspera chama-se, tem essa temática, Consciência Próspera, prosperidade. O que é a prosperidade para você, Malcolm? Olha, a prosperidade talvez vai ser a última fase no processo da vida da gente, onde as pessoas vão procurar qualidade de vida, e a prosperidade obviamente nos facilita realizar aqueles desejos. Muitas vezes, quando eu olhado o indígena nos Andes, eu olhado como coitadinho, como miserável, como ignorante. Mas, com todo o respeito e desculpas para vocês, pessoas que não talvez estão ligadas muito na história, nossa história, e a sociedade andina foi uma das mais ricas do planeta. Que se por acaso hoje, por exemplo, não só num discurso do espírito, sino num convívio, num momento cerimonial com pessoas, que a gente compartilhasse uma bebida, seja água ou seja qualquer bebida, hoje a gente beberia num copo simplesinho, até num copo de vidro simplesinho. Se fosse no caso de nossos ancestrais, essa bebida seria compartilhada num copo de prata, num copo de cerâmico do melhor feito, melhor trabalhado,
Porque se a gente vivia em prosperidade, se a gente tinha entendido qual que é o caminho da qualidade de vida, Machu Picchu é um melhor exemplo de qualidade de vida. As pessoas que foram para lá, você está caminhando, sai, tem um balcão, vai do outro lado, tem um patamar, tem um jardim, tem um terraço. Nossa, por todos os lados você vai ver a qualidade de vida, porque eram pessoas que tinham muito claro que a prosperidade é fundamental. Então não tem nada de errado viver em prosperidade. O errado é viver em miséria. Isso é o errado. Então a prosperidade é parte do espírito. O espírito, ele é rico por natureza, e nossos ancestrais, eles demonstraram. E eu batalho por isso ali, assim, na boa, não? Eu deixo que a energia flua para que a prosperidade se manifeste sempre. Não? Isso ali tem que tocar todos os aspectos, a parte material, a parte emocional, a parte do ser, da alma, e obviamente a família também. Não? Prosperidade tem que ser família. Então, o espiritual, o caminho espiritual, que não tenha uma expansão e que mexa com a família, é um caminho que não está certo, não está completo. Não? Então, e o caminho xamânico impulsa justamente a convivência harmônica na família também. Uma coisa que é interessante na sua fala é que a gente vê que nessa própria fala da sabedoria andina tem esse casamento, né, do espiritual com o material. Né? Olha, as ciências a gente não pode separar, porque nós temos um cérebro, e a Pachamama, que ele é rica e é processo de nossa permanência nesse planeta ao longo dos milhares de anos, tem possibilitado que a gente use ordenadamente todos os centros vitais, seu coração, seu cérebro, e isso ali vai nos abrir as portas para que todos os conhecimentos, os segredos, formem parte da nossa vida. Então, as ciências não podem ser separadas. Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cusco e todos os centros de poder nos Andes é o resultado de altas tecnologias. Então, a parte material tem que estar unida com o mundo espiritual. A gente come, a gente se relaciona, a gente gosta de curtir a vida. Então, por que a gente vai rejeitar nosso templo físico? Temos que cuidar dele, temos que ser responsáveis. Como tempo para amar, tempo para desfrutar, tempo para bem comer, tempo para fazer nossa dinâmica física, etc. Temos que ter todos os momentos plenos para que nossa vida seja um reflexo de harmonia. Então, nós temos o maior respeito a cultuar essa integração, né? E quando só tem a pregação de que seja a sua cidade está cheia de concreto, pode ser em parte verdade, mas esse concreto tem possibilidade que gente que nem vocês, ou gente que nem vocês que estão ouvindo, possam se priorizar outros momentos, outros espaços, parques ou situações para se interrelacionar, etc. Não é porque as pessoas não têm isso aqui, que vivem na mata, que quer dizer que curte a mata. Não se engane, tá? Porque tem gente que vive na mata e está cheia de mata. Então, cuidado com isso aí. O caminho xamânico te ensina que isso aqui pode ser tão interessante, tão acertado, como estar na mata se você dá o valor necessário. Então, o caminho xamânico é muito interessante nessa parte. Na prática xamânica, nesses estudos xamânicos, boa parte das pessoas que vão e seguem ou vão em busca de um conhecimento xamânico vão por uma situação pessoal, por uma doença, alguma coisa que aconteceu com ela, que é uma libertação, alguma coisa relacionada com isso. Quais são as práticas mais utilizadas atualmente quando o caso é doença? O que é a doença para a sabedoria andina e quais os processos de cura que são utilizados para que essa pessoa volte nessa qualidade de vida, nessa harmonia que a gente está comentando? Olha, a vida em coerência é uma vida que tem que ser o caminho. O detalhe é que o ser humano ele é muito incoerente. Que o ser humano pretende ser racional e é muito irracional. Tá? Então, nós temos hoje tudo nesse planeta. Hoje não tem desculpa mais de ninguém. Porque se você falar, não, mas não me foi falado, eu não sabia, com uma moeda você vai à internet, e hoje acredito que a maioria nessa sociedade está tendo o seu computador e acesso à informação, então não tem desculpa, tá? De um outro lado, quando caminho em santuários lá nos Andes, tal é o caso de Ollantaytambo, o santuário de Rachi, o santuário de Machu Picchu, as pessoas me perguntam, oh, que legal, tudo perfeito aqui, cadê a área de sanação? Tá? É uma pergunta que chega, não? Então, quando eles me perguntam uma coisa assim, eu respondo que para ter uma área de sanação, tem que ter o doente. E antes de ter o doente, no caso de cidades sagradas, tal é o caso de Ollantaytambo, Rachi, Machu Picchu, eram cidades que cultuavam justamente a harmonia, que cultuavam a saúde.
Então, para ter pontos de sanação e de cura, tem que ter o doente. Então, cuidado com essa parte, né? Que obviamente não todos são perfeitos, e no tempo antigo tinha doenças também. Só que as doenças não eram iguais que as nossas, e aquelas que existiam, obviamente, estavam sujeitas a uma terapia natural, através de uma dinâmica de vida, através de planta X, através da terra, através da água, através do fogo mesmo, através do trabalho de respiração, quer dizer que tudo em conjunto ia possibilitar uma harmonização. Mas muitos sábios no planeta têm falado: medite o que você come para te dizer o que você é. A alimentação. Obviamente, é aquilo que nós vamos pôr dentro de nós cada dia, desde que acordamos até que vamos dormir. Isso ali é aquilo que contribui como nós vamos estar. Então, nossa sociedade peca de ser incoerente. Tá? Então, o detalhe da alimentação ali precisa toda uma sessão, uma palestra, uma convivência para entender. E muitas vezes as pessoas são irresponsáveis, e o brasileiro, com o respeito, ele mesmo critica de que estão tirando todas as matas, não é? Estão tirando todas as matas porque tem que pôr mais gado, não é? Para que alimente umas quantas famílias da Europa, dos Estados Unidos, da Argentina ou mesmo aqui no Brasil. Sim. Então estamos afetando nosso próprio planeta pela irresponsabilidade. Então o tema é muito mais profundo, que quando fala: puxa, você come animais? Eu não como pessoalmente animais, porque temos que estar na procura da coerência das coisas, não? Que é um tema muito complexo. E só que no caminho xamânico, o 99% daqueles que dizem que estão, justamente precisa se reajustar para entender essa parte global, não? Só que é um caminho um pouco complexo, e que vocês que estão nesse caminho de ensinamento, é parte responsável entender e, obviamente, a gente avaliar de que maneira protegemos o nosso planeta ou não. Então o detalhe já vai até na proteção do planeta, não é só o individual, agora não mais. Né? Uma das coisas que é interessante, porque de certa forma não é apenas o que ingerimos como alimento físico. Por exemplo, um programa como esse pode servir de um alimento mental, de um alimento de ideias, de um alimento de... O que a gente está alimentando também nos nossos pensamentos, o que a gente está alimentando nas nossas emoções, o que a gente está alimentando no nosso espírito, na nossa alma, e tudo isso influencia também se nós estamos saudáveis ou não. Isso também afeta realmente muito do processo de evolução do planeta, não é? Certo, certo. Somos globais. Somos seres... conectados em múltiplas formas no planeta, com todos os reinos, vegetais, animais, minerais. Então temos que ter muito cuidado como pensamos, e é muito claro, tem hoje a tecnologia que te mostra, você está pensando mal em relação à a água se impregna com frequências muito caóticas. Se você está pensando com boa música, se você está pensando bem, pronto. Da mesma forma seu corpo, só que essa é a parte primária. A parte global, a parte esotérica, vai te levar na procura da coerência. E essa que é a parte complexa. Eu gosto, em relação à alimentação, sempre de respeitar o que é que o corpo diz. O que é que o meu corpo... Porque se a gente for escutar a sabedoria do nosso próprio corpo, isso por experiência prática, quando a gente vê o que tem de alimentos ali na nossa frente, perguntar para o corpo, ele vai responder: isso aqui não vai cair bem, isso aqui já não dá certo, isso aqui é para mim comer mais, isso aqui é mais saudável. Talvez a gente esquece até de escutar a nós mesmos e fica agindo mecanicamente em relação à alimentação, em relação às nossas escolhas da vida também, sem escutar um pouco essa voz que a gente fala: vamos escutar a nossa voz interior, a voz do nosso coração. O que você acha assim dessa expressão, dessa busca? Olha, eu acho legal para pessoas que nem você e as pessoas que estão próximas, eu acho legal, mas acredito que muitos povos no horário de almoço falaram: nossa, minha voz interior está pedindo um bom churrasco, sabe? Respeitar isso também, claro, porque tem povos que a subsistência... Já pensou aquelas pessoas que moram, por exemplo, no Alasca, e moram em regiões em que precisam se alimentar de alguns alimentos que não estão presentes? Por exemplo, se a pessoa no Alasca se alimentar de alface ou de só coisas vegetais, se ali não tem aquela condição de ter... Eu acho que
tem a ver também com o ambiente onde a gente vive, não? Olha, o detalhe é que hoje, neste tempo, nós não somos mais sobreviventes. Isso ali um entendimento, até uma desculpa em relação à fase de sobrevivência. Só que no processo histórico, nós já não sobrevivemos mais. E obviamente que os povos da Alasca, de áreas extremas, não são a referência porque eles estão muito bem localizados e vivem assim e vão continuar assim. Só que a sociedade que nós falamos, tanto a Europa, tanto o Norte, tanto o Brasil, tanto o Peru, nós não somos mais sobreviventes há muito tempo. Então, cada vez que o estômago do europeu fala, nossa, meu corpo está falando que um bom churrasco ou um bom, como chama aqueles bichinhos, um bom preá tem que chegar para o meu prato, pronto, o preá é encaminhado. Só que isso ali talvez um dano menor, só que os bichos maiores já impactam mais o planeta, porque eles estão ouvindo o corpo lá na Europa, só que aqui muitos outros estão ouvindo o que a natureza está reclamando, porque as matas estão sendo desmatadas. Então, hoje não é suficiente, tá vendo, esse detalhe de se ouvir pessoalmente. É muito bom, não? Pessoas que nem você, bem-vindo, mas assim, socialmente, já não é suficiente, porque senão todas as grandes cadenas, correntes de criação extrema de galinhas, sabe, de porcos, de gado, o ponto chega a ser meio sombrio, chega a ser meio grosseiro, agressivo, e nos transforma a uma fase inumana. Como é que nós tratamos os animais? Então, porque quando você vê os milhões de galinhas em gaiolas e o gado em extremo também como são tratados, então o negócio já vira mais complexo, não é só uma questão econômica, política ou de gosto pessoal, senão vira já uma questão global. E ali temos que ser coerentes, que isso é uma fase diferente da vida das pessoas, que em algum momento tem que chegar lá, ou em algum momento a natureza vai nos puxar para chegar lá e avaliar se realmente justifica ou não justifica, né? É uma das coisas interessantes de viver essa época. A gente observa que no Brasil, no mundo, em vários países que a gente teve a oportunidade também de conhecer, a mentalidade, a forma de enxergar a vida está sempre transformando numa rapidez cada vez mais intensa nesse processo de mudança. A gente vai ver que pode ser que o ser humano realmente, além de mudar os seus hábitos, além de mudar a sua maneira de pensar, além de mudar, você vê os relacionamentos, falou de família, a instituição família é uma coisa que nos últimos 10, 15 anos vem passando por uma transformação tão intensa que o ficar é mais comum do que qualquer outra coisa, né? Ficar aqui no Brasil é aquela assim, eu vou ficar com essa pessoa por um tempo, por essa noite, por esse dia. É uma coisa que, eu agora tenho o direito de escolha, então eu vou escolher ficar por um certo tempo, entende? É como se fosse, como tem a questão do mercado, é como se fosse um relacionamento mais fast food do que um relacionamento, vamos ir num outro tipo de restaurante ou um relacionamento mais familiar. Então, os amantes, tecnicamente, hoje eles ficam. Então, isso. Os amantes ficam. Então, obviamente, aqueles que não se gostam mais, se separam. Eles ficam. Ou se separam. Então, obviamente que, como você falou, pode ser uma questão de fast food. Pode ser, né? E ali onde nós, educadores, temos uma missão importante de justamente permitir que as coisas mudem. Mas também socialmente, os governos, eles não têm contribuído para que a vida das pessoas seja mais simples. Não, tudo é muito complexo, cada vez que você ingressa no sistema, é muito complexo. Sair ou tentar modificar. Então, para que isso ali aconteça como uma mudança, você tem que se fortalecer, tem que criar bases coerentes nos filhos, na família, para que isso ali não afete as pessoas e no final tenha um resultado saudável, não? Mental, físico. Então, família ela é importante e essa família começa obviamente com o casal. E o casal vai ter os filhos e esse é o elo, e a partir dali vai espalhar. Se essa lista está começando a ficar meio de trânsito, meio fast food, como você definiu, eu vejo de que fragiliza realmente uma proposta de mudança a termos prolongados, porque as mudanças maiores precisam ter uma boa base.
e em pouco tempo você não consegue dar a educação necessária para as crianças, por exemplo, não os filhos. Os filhos precisam ter pais que estejam juntos e que comunguem elementos para que a vida seja uma transmissão fácil para os filhos, não? E depois de muita experiência, eu saúdo realmente o reconhecimento de poder conviver bem. E isso ali é o direito de todos e dessa nova geração especialmente. Que legal. Lá no Peru, lá em Cusco, vocês mantêm uma atividade voltada inclusive para nascimento. Mas conta a história aqui para os nossos amigos internautas, que você tem uma filha, né? Como é que foi o nascimento da filha? Como é que foi? Sim, olha, eu fiquei surpreso o ano passado, quando visitamos o Brasil mais uma vez, de saber, não sei se estou certo ou se a informação foi certa, que 95% de nascimentos aqui no Brasil é por cesárea. É certo? É assim? Tá mesmo. Tem algumas pessoas que estão aderindo a partos naturais, mas é uma porcentagem pequena. Muito pequena. Eu fiquei surpreso, mas fiquei mais surpreso de saber que no Peru, que é um país terceiro mundo, que ainda as coisas são feitas naturalmente, fiquei surpreso de saber que lá também a cesárea está avançando muito radicalmente. Porque os médicos não têm interesse, cobram mais, ou porque realmente é muito mais rápido, e já deu conserto, garantiu de que foi tirado sem impacto, mas ali está o engano, porque justamente o impacto emocional, ao ser tirado justamente do ventre da mãe, é um impacto tão grande que a criança vai ficar dissociada. A nossa filha nasceu na água, e a Alana, que ela nasceu aqui no Brasil, minha esposa, ela desejou ter na água e nós topamos e criamos todas as condições e tem sido um nascimento satisfatório. Está em YouTube, a gente colocou um vídeo muito bonito, educativo. Se vocês pôr Alia Nina em YouTube, vai aparecer o vídeo, nascimento em água. Então não precisa pôr mais nada e tem sido uma experiência muito rica, motivando para outros nascimentos. Você estava falando que está no YouTube, tem as pessoas podem acompanhar aí a filmagem do parto, né? Você quer falar um pouquinho mais do que aconteceu lá? Sim, olha, o parto ele foi impressionante. Eu já participei nos nascimentos de minhas filhas, sempre esteve presente. Só que desta vez estar ativo e eu mesmo cortar o cordão umbilical e fazer parte da terapia foi único, foi demais. Realmente tem mudado de alguma maneira a minha vida, como enxergar um nascimento e possibilitar a mais a chegada de crianças numa outra dimensão. E isso lhe tem motivado para criar um centro para possibilitar esses nascimentos lá em Cusco. E acredito que agora que estamos retornando, já deve estar terminado ou quase por terminar o apartamento previsto como um espaço experimental que tem as condições necessárias, claro, para que mais lá em Cusco que queiram dar nascimento em água aconteça. Então já tem um passo favorável, não? Tem sido muito interessante. E as pessoas, quando a Nina nasceu, nos pediam fotografia, queriam que a gente compartilhe esses momentos. Então isso ali motivou a criação de um vídeo. Esse vídeo eu lancei o 3 de janeiro desse ano, e um vídeo que tem sido aproveitado por muitas pessoas. Muitas mulheres têm chorado, têm compartilhado seus insights, porque isso ali tem retornado à memória delas, ou elas gostariam que alguma vez acontecesse assim, aquelas que ainda estão na possibilidade de ser mães, têm se sentido motivadas, que é uma coisa muito rica, porque falta informação, não? Porque, puxa, a primeira coisa que os médicos tentam fazer é de bloquear a mulher, falar, nossa, não vai passar, está difícil, ou não está chegando na posição, coisas que podem ser certas, mas outras são criações. São influência emocional para que a mãe esteja na sugestão de que não vai dar certo e que melhor a segurança é ser feito assim. É claro que quando acontece um parto dessa natureza, nós temos que ter todas as previsões necessárias. Não é porque eu venho dos Andes e sou do prototipo descendente dos sábios daqueles povos ancestrais que vou largar a coisa assim. Não, tem que ser muito seguro que a gente tinha 3... como que chama? Obstetras, tá? Tínhamos 3 obstetras especializadas em este tipo de tratamento, uma delas com experiência na água, então isso aí facilitou, e a gente topou e fizemos. E os médicos, eles ficaram surpresos porque foi o primeiro caso que acontecia num espaço que a gente montou, acondicionou,
e ficaram surpresos e obviamente não gostaram porque não estava na visão deles, mas a gente não se importou porque a Alana queria fazer desse jeito. Então todos cooperamos, a Alianina nasceu e ela começou a crescer, ela está aqui, acompanhou hoje um momento de meditação, ela é muito serena. Obviamente, qualquer criança, quando tem necessidades de fome ou trocar fralda, vai se manifestar. Não tem como xingar, mas se expressa do jeito dela. E ela se expressa, mas se não, ela é muito serena. E a Alana tem tido uma experiência muito rica. E aí tem famílias que têm visto esse vídeo como um vídeo educativo para que possam usar e educar outras mulheres. Tem escolas que têm nos pedido o vídeo e a gente tem passado o link, o nexo para que possam descarregar, mas em YouTube é muito simples. Alianina, pronto, ali aparece como primeira opção para assistir o vídeo e vão gostar, porque não é só o nascimento, é toda uma parte educativa, a preparação da Alana através da dança, através da ginástica, a preparação cerimonial, as condições necessárias, obviamente minha presença, e o nascimento. E logo após o processo da evolução da Alianina. Ela tem feito um ano aqui no Brasil, que de alguma maneira é brasileira também. Muito bom. Primeira vez que eu ouvi falar sobre o parto na água foi com a autora a Chris Clinson, que fez o parto do filho dela no mar. Essa foi uma coisa bem interessante, já sai na água salgada também. Aqui, uma referência, aqui no Brasil tem uma pessoa chamada Hiroshi Motoyama, pesquisa também Hiroshi Motoyama, a filha dele também nasceu em casa nesse mesmo processo que o Malcolm acabou de dizer, que acabou de informar. Além desses trabalhos com as mulheres, com o parto lá em Cusco, lá no Peru, o que mais você tem desenvolvido lá, o trabalho nas terras andinas? Olha, na parte xamânica nós dirigimos turmas em viagens sagradas, viagens xamânicas ali nos Andes, continuamente. E retornamos em dois dias a mais, estamos retornando para o Peru e já temos turmas organizadas que vão conviver, experiência xamânica nos centros de poder, cada dia tem cerimonial, meditações, tem terapias, então é muito rico porque você está agindo não num cenário onde tem todo um trânsito, tem infraestruturas diferentes, senão são centros de poder. A pessoa estar em Machu Picchu, estar em Sacsayhuamán, ou estar no lago Titicaca, isso facilitar uma experiência única. Então nós dirigimos turmas do mundo, e turmas do Brasil também. Então quem queira estar em contato com a gente pode se conectar. É só por Malku, meu nome em Google, e aparecem as referências, ou Alana Aisha, também aparece, ou por o Despertar do Puma, coisas assim. Mas também no nosso site as pessoas podem aceder a tudo isso ali, www.pachamamajourneys.com, ali acede. E de um outro lado, o ano passado eu estava um pouco cansado de não ter espaços aconchegantes para que as pessoas com certas tendências possam se reunir. E o ano passado montei mais um outro restaurante vegetariano lá em Cusco. Esse é um restaurante que tem obviamente um espaço cerimonial. Bem próximo do centro, bem ótima localização. Do lago. Você foi para lá? Eu fui lá no restaurante. É mesmo? É verdade. A gente se encontrou lá? Não se encontramos. Estou muito bem-vindo. Então, se você já esteve por ali, perfeito, não? Então, o ano passado decidimos de montar de novo o espaço. E está servindo como um espaço educativo, porque lá fazem-se eventos entre 1 a 2 por mês, eventos culturais, palestras, vivências e tudo. E está possibilitando de que pessoas tenham referências. E o restaurante chama-se Xamã. E eu pus esse nome para provocar justamente, um nome de provocação, para educar. Porque muita gente começou a procurar um caminho do espírito, um caminho da experiência xamânica, e continua sendo deturpado em muitas formas, não? Então, com toda a experiência, a gente pôs esse nome para chamar e quando as pessoas estão interessadas, obviamente, educar ao respeito, né? E, a partir disso aqui, nós trabalhamos na área da criação de um centro
e estamos já com esse centro avançado, e esse centro vai possibilitar para que peregrinos do mundo vão para lá, se desejam ficar um tempo, fiquem lá, para aprender técnicas diferentes, terapias diferentes, ou os professores, os instrutores, os especialistas possam também ficar para utilizar as terapias diferentes para benefício de pessoas. Então, isso ali vai possibilitar que pessoas possam ficar mais tempo. Não só ir como turista, sino que possa quer ficar um mês, perfeito. Durante esse mês vai ter uma programação, vai ter uma educação, uma preparação na linha xamânica. Aliás, os seus estudantes, as turmas que desejem, podem ir para ter experiências como parte de treinamento lá também nos Andes, e nós estamos abertos para receber. Não? Então, nosso trabalho é diverso, escrevemos, temos 5 livros publicados. Eu trabalho muito em arte, através de posters, pinturas, cartões postais, e nossos livros são ilustrados com nossas imagens, minhas fotografias. E temos um livro que já está terminado, é da Alana. Espero que esse ano a gente tenha que publicar. E tem outros livros aguardando, porque o conhecimento andino é muito grande. Não é só um detalhe, é muito grande. Então eu não vou ficar com aquilo que a Pachamama me deu a possibilidade de conhecer. Eu desejo compartilhar. O livro Despertar do Puma tem sido lançado aqui no Brasil, está editado no Brasil, e lá no Peru os outros livros estão editados em outros idiomas. O livro, talvez, Centros de Poder nos Andes, é um livro referência, é um livro que tem muito conteúdo dos centros de poder, da astronomia, de como funcionam os centros de poder, a parte ritual, histórias muito bonitas também. E isso aqui é um convite para vocês que querem experimentar alguma coisa mais nos Andes. Fiquem em contato. Sim. Ou nos procure e pronto, pode acessar o site que é o Journey, como é que é o nome? Pachamama Journeys, isso. Pode acessar já o site direto e entrar em contato com o Marco. Nós não temos também a possibilidade de transmitir toda essa sabedoria andina também no vídeo, numa entrevista aqui com o Marco. É só vocês também conhecerem um pouco do trabalho que ele desenvolve. A gente já está chegando aqui ao final do programa Consciência Próspera desta edição. Eu já quero deixar aqui meu agradecimento ao Marco pela presença aqui no Brasil e também ceder essa entrevista, aproveitando o seu estadia por aqui, e pedir para você deixar então a mensagem para os nossos amigos internautas. Sim. Olha, eu convido de que a gente procure um caminho de satisfação, um caminho de beleza, e qualquer que for o caminho que te leva à satisfação e beleza, sendo coerente, sem atingir ou agredir o nosso querido planeta, o nosso convívio comunitário, é bem-vindo. Os Andes, eles têm nos possibilitado tudo isso ali, nossa história é um exemplo disso ali, os locais são testemunha disso ali, e quando vocês desejarem visitar os Andes, lá estamos prontos para compartilhar, criar com vocês. Não se afaste das artes, elas vão dar com segurança insights na sua vida, qualquer das artes, seja através do canto, da dança, da pintura, da fotografia, etc. Isso ali é alimento para o espírito e vai te permitir entender outras sutilezas de seu ser. E eu sou muito grato, Samuel, de ter nos recebido a esse espaço dos internautas, que é uma forma muito mágica de hoje utilizar a tecnologia para chegar a todo mundo, honrando sempre essa tecnologia que nos leve a preservar a vida no nosso querido planeta. Eu saúdo todos vocês em nome da Pachamama, de Viracocha e de Pachacamac. A gente que agradece. Esse é Malco Aribalo, autor do livro O Despertar do Puma. Se você gostou dessa edição, compartilhe com seus amigos, curte, divulgam e que chegue essas inspirações todas. Se você está no Brasil, também está aí, mas às vezes pode encontrar também o livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores, que tem o prefácio da Carminha Levi, tem o pós-fácio do Léo Artesi. São ótimos livros também para você entender e praticar também algumas relações com essa espiritualidade tão rica. Cultura andina, nosso amigo aqui, Malco Aribalo. E se você viajar um dia lá para o Peru, Cusco, visite, conheça lá o trabalho dele, que é realmente muito especial. Um beijo de luz para você, espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.